Bom dia para você que está em casa, no trânsito, ou preparando aquele cafezinho. Começa agora a terceira edição do Eco Rio. E nessa edição falamos sobre o preparo das atletas de comunicação da UFRJ para os Jogos Universitários. É isso mesmo, Ana. A expectativa está lá em cima para o Juques. O outro time que está voando é o Botafogo. Elas estão lutando pelo título, né, Antônio? E você confere ainda hoje outros eventos para curtir o final de semana. Será que vai dar praia? Difícil saber por causa do inverno carioca, Ana, mas esperamos que sim. Essas e outras informações no Eco Rio. Problemas estruturais no campus da UFRJ trazem risco à saúde dos estudantes e ao meio ambiente. Áreas ambientais estão abandonadas na Praia Vermelha e preocupam a comunidade acadêmica. Nossa reportagem foi ver esse assunto de perto. Entre a Escola de Comunicação e o Instituto de Economia, uma piscina com água verde aparece ao redor da vegetação. Esta piscina era usada em projetos pedagógicos da Escola de Educação Física e em projetos para a comunidade externa, como o projeto Aquavida, que atendia moradores da região. Há mais de 10 anos, ela foi interditada e hoje oferece riscos para a comunidade interna e externa da UFRJ. Eu aprendi a nadar ali aos 4 anos ou 5 anos de idade. Num trabalho de extensão universitária, minha mãe levou a mim, minha irmã, meu primo, para aprender a nadar lá. O Rio de Janeiro registrou 7 óbitos por dengue em 2023. São mais de 27 mil casos e só no primeiro trimestre, 12 municípios decretaram estado de epidemia. O fator que agrava essas doenças é o descaso com áreas ambientais, como no campus da UFRJ, na Praia Vermelha. Além da área da piscina, os corredores do palácio sofrem infestação de morcegos e os jardins internos de ratos. Um ambiente que está em desuso ou está sendo feito mau uso dele, em que essa água de chuva, sobretudo, se acumula, obviamente cria-se ali um ambiente propício para que esses artrópodes, ou melhor, esses mosquitos que participam das arboviroses, das doenças virais transmitidas por mosquitos, torna-se cada vez mais perigosa, né? Torna-se mais propícia ao desenvolvimento. Quando você tem ali uma casa sediada próxima a essas regiões onde os morcegos predominam, vivem, se estabelecem, existe um risco aumentado de transmissão de doença. No caso da raiva, apesar de progressão lenta, é uma doença extremamente letal. E a universidade havia assinado um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e com o IPHAN. O professor Aloysio Teixeira, o reitor na época, assinou esse termo em 2009. Nesse termo de ajuste de conduta havia várias exigências que a universidade teria que cumprir. Uma delas era desativar a piscina. Só que a Escola de Educação Física não foi comunicada sobre esse termo de ajuste de conduta, nem da necessidade de desativação. A reitoria, naquela época, aproveitou o incêndio da capela do palácio e ali interditou a piscina e ela está interditada até hoje. A piscina, ela tem essa referência para mim. A partir dali, sempre tive prazer de nadar. Então foi triste, foi uma constatação muito triste, né? Situação preocupante, né, Antônio? Essa piscina abandonada só mostra o descaso com o patrimônio público. E não é de agora. Aliás, você se lembra o que estava fazendo há 10 anos? Pois é, faz tempo, né? Desde aquela época, as bolsas e os auxílios estudantis não tinham reajuste. O reajuste dos auxílios e das bolsas finalmente se torna realidade para os estudantes das universidades públicas do Brasil. Mas, com a inflação em alta e bolsas que não tinham aumento há mais de 10 anos, o poder de compra foi reduzido e muitos desses alunos passam por dificuldades financeiras. Durante os 10 anos sem aumento, as alterações na inflação geraram uma queda no poder de compra da população. De acordo com informações de levantamento do curso de Economia da UFRJ, com uma renda de R$1.000 em 2013, era possível comprar 100 produtos de R$10. Já em janeiro de 2023, a pessoa só conseguia comprar cerca de 56 produtos, o que mostra uma perda de 44,35% do poder de compra em relação a 10 anos. Primeiramente, o valor das bolsas ao longo dos últimos anos não acompanha a evolução do valor da inflação, ou seja, um problema de reajuste. Isso tem uma relação direta com a política dos últimos anos, da questão da PEC dos gastos, e isso impacta, infelizmente, na realidade cotidiana dos estudantes, que cada vez menos têm poder de compra. Na graduação, as bolsas de iniciação científica terão um acréscimo de 75%, mudando de R$400
para R$ 700. A Bolsa Permanência também terá um aumento, que vai variar de 55% a 75%. Hoje em dia, indígenas, quilombolas, alunos integrantes do programa Universidade para Todos, ProUni, e alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica recebem R$ 900. Com a mudança, vão passar a receber R$ 1.400. Esses reajustes prometem melhorar a vida dos estudantes universitários, principalmente dos que mais precisam. O transporte, como eu disse, eu acho que antes não dava para cobrir 100% do meu gasto de passagem, né? Porque o meu ônibus é caro e mais o ônibus daqui, mas aí depois eu fiz o bilhete único, então eu fazendo o bilhete único com reajuste, agora sim vai dar para, suprir realmente o meu transporte. Bom, eu acho que é importante principalmente com os custos que a gente tem aqui, por exemplo, com xerox de texto, com comida, quando a gente não consegue comer no bandejão, que às vezes acontece, a gente perde a hora do bandejão ou fica muito tempo na fila e precisa comer fora também. O bandejão, como é chamado, disponibiliza almoço e janta por R$ 2 aos estudantes e por 15 aos servidores. A UFRJ também oferece o auxílio alimentação, que dá direito aos alunos de irem ao restaurante de graça. Na universidade. Felizmente o jejum de 10 anos acabou, agora podemos avistar melhorias na educação. Falando em auxílio, agora estamos ao vivo com o repórter Lucas Loio para falar com os estudantes, para saber como eles estão se virando com acesso ao bilhete único universitário, o famoso BU. Bom dia, Lucas. Bom dia, Antônio Carlos. Falamos agora há pouco a respeito dos auxílios que a UFRJ dispõe aos seus alunos e agora vamos falar a respeito do bilhete único universitário. Para quem não conhece o BU, a UFRJ dispõe esse benefício apenas aos estudantes que são cotistas ou os estudantes que são baixa renda aqui da universidade. Vamos mostrar agora como isso afeta o dia a dia de quem, por exemplo, não tem direito a esse benefício. Estamos aqui no ponto de ônibus da Praia Vermelha e vamos falar um pouquinho aqui com o aluno Felipe Galo. Bom dia, Felipe. Como é a sua rotina até a faculdade? Bom dia, Lucas. Eu sou morador de Madureira, então para poder vir até o campus da Praia Vermelha eu tenho que pegar 2 ônibus e um trem, o que me dá um custo por mês de mais ou menos uns R$ 400. Como isso afeta a sua vida? Cara, seria completamente diferencial ter acesso ao bilhete único universitário, porque é um aperto financeiro muito grande e sempre que começa a minha semana, o que eu mais penso na realidade é o tanto de dinheiro que eu vou ter que gastar só com o transporte público para poder me manter na faculdade. Obrigado, Felipe. Então, Antônio Carlos, como vocês podem ver, o que deveria ser uma faculdade mais inclusiva e para todos, infelizmente, não é, né? É com você, Antônio Carlos. Realmente, os pré-requisitos do BU devem ser repensados para melhorar a vida dos estudantes. E agora vamos saber o que está rolando nos corredores do Planalto. Você confere essa e outras notícias no Minuto Política, com a nossa repórter Júlia Mendes. Bom, vocês já devem ter ouvido por aí que o governo Lula não consegue aprovar nada, principalmente quando se trata da Câmara dos Deputados. E recentemente essa visão ficou ainda mais clara com algumas votações que ocorreram na Câmara, principalmente do marco temporal e da reestruturação dos ministérios. Até mesmo partidos da base do governo votaram contra as posições do Executivo. Isso se dá porque o governo Lula foi eleito com uma maioria da Câmara dos Deputados de direita e alguns partidos considerados bolsonaristas, que formam a oposição do Congresso. Eu trouxe aqui uma arte para que a gente possa entender como a Câmara e o Senado estão organizados atualmente e por que o governo Lula tem tanta dificuldade. Aqui a gente pode ver que o PL, o partido de maioria na Câmara, é oposição ao governo, o que já demonstra um obstáculo para as articulações do presidente. Os partidos que declaram apoio em partes ao governo são MDB, PSD e União Brasil, eles que são o chamado Centrão. O número de deputados que o governo conta como base são 257. Para aprovar uma PEC, por exemplo, são necessários mais 54 parlamentares. Então, conseguimos ver aqui que a base governista na Câmara é muito instável e isso acaba travando algumas medidas que o governo tenta implementar. No Senado, o cenário é um pouco mais favorável ao governo Lula, mas isso também não garante 100% de vitória nas suas aprovações. No Senado, os partidos do MDB, PSD e União Brasil também não declararam 100% de apoio ao governo. Mas, diferente da Câmara, aqui eles são maioria. No Senado, o governo conta com 51 senadores como sua base. Em uma votação simples no órgão, é preciso ter a maioria absoluta. Como são 81 senadores, é preciso ter 41 votações para aprovação, o que já garante vitória para o governo Lula.
Esse cenário de instabilidade na política acaba travando algumas medidas e aprovações que o governo tenta implementar, principalmente com o fim da era do orçamento secreto e das emendas do relator, que acabavam acelerando um pouco essas aprovações na Câmara. Mas a gente vai continuar acompanhando o cenário político para ver como o governo Lula vai articular essas votações no Congresso. Cena dos próximos capítulos, não é mesmo, Ana? Com certeza, Júlia. E vamos ver se o presidente Lula terá jogo de cintura para contornar essa situação. E não saia daí. Já já voltamos com informações sobre educação e a previsão do tempo para o final de semana. Voltamos com o nosso Eco Rio. Bom dia para você que chegou agora. Fique conosco. Ainda nesse bloco, vamos ter a previsão do tempo e saber se você precisa colocar o guarda-chuva na bolsa. Mas antes, vamos falar sobre acessibilidade. A gente sabe que a universidade tem diversos problemas de acessibilidade, entre eles a assistência ao deficiente visual. Vamos ver na próxima reportagem. A UFRJ tem aproximadamente 53 mil estudantes de graduação. Entre eles, 400 são alunos com deficiência visual, segundo dados cedidos pela Diretoria de Acessibilidade. Pessoas que estão em sala de aula enfrentam dificuldades diariamente. E talvez a minha maior dificuldade aqui tenha sido superar o medo. Porque, para além dos problemas assim de ter que ler textos toda semana, de ter que fazer prova, de ter que me acostumar a fazer prova oral, mas eu tinha muito medo de estar aqui, né? Muito medo de acabar não conseguindo acompanhar o ritmo dos meus colegas, porque 2 anos antes eu era uma pessoa, enfim, sem problema nenhum, de um ano para o outro eu perdi a minha visão e eu já estava entrando na faculdade. A UFRJ tem 5 campi, mas apenas no Fundão e na Praia Vermelha existem recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. A ex-aluna do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ, Andréia Meirelles, fala sobre sua experiência e como esses recursos ajudaram no seu processo de graduação. Professores sempre foram muito solícitos nesse sentido, por mais que eles não tivessem adaptado a pessoa com deficiência ali. De eu fazer a prova com hora extra, num horário separado, ou de eu fazer ali com a turma, mas ter uma hora a mais, ou de eu fazer de casa, de eu pegar o trabalho em grupo, o pessoal dos colegas, como sempre muito solícito, eu pegar e fazer uma parte que fosse mais viável para mim. Existem professores que se preocupam com a temática e dedicam o seu campo de estudo para criar linguagens acessíveis. É o caso da professora substituta da Escola de Comunicação, Kelly Skoralik. A disciplina de jornalismo acessível, ela foi criada para que a gente pudesse pensar em pautas que tratam sobre pessoas com deficiência, que de um modo geral a gente não tem o costume de olhar para essas pessoas com deficiência na sociedade como um todo, né? Então, para que pudesse despertar nos alunos, ainda na faculdade, a necessidade de ter esse olhar. Quando eles chegarem, né, no mercado de trabalho, eles já tenham essa construção um pouco mais naturalizada, que é o mais importante quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente olhar para eles com naturalidade. Eu acho que essa história de você acabar trancando, você desistir, você está dizendo para a sociedade, olha, você só é mais um e não aguentou, sabe? Você está acabando dando margem para mais capacitismo, para mais essa coisa do que o deficiente é incapaz. Então, eu nunca senti essa vontade, não. A Diretoria de Acessibilidade da UFRJ, a DIRAC, foi procurada por nossa equipe e afirmou que não tem os números precisos dos estudantes e de formandos com deficiência visual na UFRJ. Outro grupo que luta pela permanência na faculdade é o de mães. A UFRJ anunciou um aumento de 20% no auxílio de educação infantil, mas mães e estudantes ainda sofrem com a falta de apoio e de estrutura da faculdade. Trabalhar, estudar e ser mãe. Uma jornada de trabalho tripla que leva muitos estudantes a deixarem seus cursos de graduação. A falta de creches universitárias, fraldários e locais reservados para a amamentação são algumas das principais dificuldades que as alunas da Universidade Federal do Rio de Janeiro enfrentam no dia a dia. Eu, pelo menos, eu amamento na sala de aula, né, no bandejão, em qualquer lugar que eu tô, até porque senão eu acabaria perdendo muito tempo de aula, né, de outras coisas.
Para auxiliar nas dificuldades financeiras, em 2019, a UFRJ implementou o Auxílio Educação Infantil, que oferece um suporte financeiro para estudantes responsáveis por crianças menores de 6 anos. Este ano, o benefício aumentou em 20%, passando de R$ 321 para R$ 385,20. Mas o valor é o suficiente para ajudar as mães a conciliarem os estudos com a maternidade? Apesar de não ser um valor tão alto, assim, ele ainda ajuda, né, um pouco, né? Eu acho que ele ajuda, mas que é um valor muito baixo, que não atende à demanda, até porque nós não temos dados sobre a demanda das mães dentro da universidade. Então, assim, com que critérios esse auxílio ele é distribuído, né? Buscando por mudanças, em 2019 foi fundado o coletivo Mães da UFRJ, um grupo que atua como rede de apoio para mães da universidade. Eu, como mãe, senti a necessidade de conhecer outras mães dentro da universidade, porque muitas vezes parece que a nossa condição é muito solitária. Ele foi uma forma da gente se encontrar, né? E foi uma forma muito efetiva, porque quando a gente criou o coletivo, no primeiro mês já entraram 300 mães no grupo. O coletivo de mães da UFRJ cresceu e 2 iniciativas nasceram a partir dele. Núcleo Materna, de pesquisa sobre maternidade, e o projeto de extensão Mães na Universidade, que busca principalmente reduzir a evasão e facilitar a permanência de mães em salas de aula. No entanto, mesmo contando com este grupo, a luta de estudantes como Mitali e Mahara pela permanência na universidade ainda não acabou. Estamos pressionando, essa é uma das nossas demandas, para que a instituição produza esses dados, para que ela possa oferecer assistência e permanência para as mães. Se esses dados não existem, não existe o problema. Não adianta as pessoas falarem, Feliz Dia das Mães, enquanto na realidade a gente está sofrendo violências, né, ao longo da graduação, né, e das nossas vivências. Nossa equipe tentou contato com a reitoria da UFRJ, que passou a bola para o Grupo de Trabalho de Parentalidade e Equidade de Gênero. No entanto, o grupo afirma que apenas recomenda ações que a reitoria deve seguir. E você, já pensou em fazer um intercâmbio pela universidade? Alunos que passaram para o programa de mobilidade acadêmica já estão com as malas prontas. Nossa repórter Milena Larrubia está no campus da Praia Vermelha e conta melhor essa história pra gente. Boa tarde, Milena. Olá, Ana Clara. Já sonhou em fazer um intercâmbio universitário internacional? Este é o sonho de muitos estudantes. São várias as etapas que já vamos explicar. Mas antes, vamos conversar com uma estudante recém-aprovada na mobilidade acadêmica da UFRJ. Como se manter em outro país? A estudante de Direito, Vitória Zago, vai para a França em setembro para fazer seu intercâmbio e nos conta um pouco de sua preparação. Oi, Vitória, tudo bem? Conta pra gente um pouco desse processo, como você está se preparando para essa ida à França? Olha, Milena, tem sido bem corrido e a gente está nessa busca de documentos, de autorização da faculdade, então é um negócio meio loucura que tem que arrumar em um mês, menos de um mês, mas tá legal. E você considera que esse tipo de edital de mobilidade acadêmica da UFRJ, ele consegue arcar com todas as necessidades que um estudante precisa para se manter em outro país? Olha, infelizmente não. A UFRJ só dá conta mesmo da mobilidade acadêmica, então a faculdade está ok, mas passagem, estadia, comida, é tudo pela gente. Passaporte também, então fica meio pesado no bolso, assim, meio complicado, a gente tem que se virar. Obrigada, Vitória, por contar um pouco da sua realidade pra gente e que seja uma ótima experiência, tanto universitária quanto pessoal, apesar dos pesares, né? E para quem tem interesse em fazer um intercâmbio pela UFRJ, neste tipo de edital é importante se atentar aos seguintes requisitos. O aluno deve ter conhecimento de francês ou inglês e deve estar entre uma integralização mínima e máxima da carga horária de seu curso. Todas as informações, editais e prazos estão disponíveis no site e no perfil do Instagram da Diretoria de Relações Internacionais da UFRJ. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Milena. Desejamos à Vitória e aos outros estudantes uma ótima viagem. E agora vamos falar sobre previsão do tempo com a nossa repórter Dília Canato. E aí, Dília, será que rola uma praia esse final de semana? Será que vai rolar, Antônio? Vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo para esse fim de semana.
A média na região sudeste é de temperaturas amenas, com pouca probabilidade de chuva e com ventos de fracos a moderados. A temperatura máxima de 24 e mínima de 20 graus. E, seguindo a lógica do outono carioca, acho que vai dar praia sim, hein? Fim de semana com 0 chance de chuva. No sábado, a gente vai ter máxima de 25 e mínima de 18 graus. E, no domingo, a gente vai ter máxima de 26 e mínima também de 18. Para a felicidade do morador carioca. Bom, só não pode esquecer de passar aquele protetor solar para se proteger contra os raios UV que vão estar bem altos. Volto com você para o estúdio, Antônio. O Ecorrio ainda traz hoje novas informações sobre a preparação das equipes dos estudantes de comunicação e arte para os JUCs, os Jogos Universitários, e também sugestões para o final de semana. Voltamos já com carinhas novas. Fiquem ligados. Bom dia, galera de casa. Estamos de volta com o jornal mais amado do Rio de Janeiro. E para dividir esse espaço maravilhoso aqui comigo, eu tô com Derek Alves. Bom dia, Derek. Bom dia, Angela. Bom dia, pessoal de casa. Ainda tem muita informação para vocês nesse programa. Nesse bloco, nós vamos falar sobre as rodadas do Campeonato Brasileiro e a preparação para os Jogos Universitários da UFRJ. Falando de esporte, vamos entrar em campo com o nosso repórter William Guido. Bom dia, Derek, bom dia, Ashley, e a todos vocês que nos acompanham. É isso mesmo, nós temos a 13ª rodada do Brasileirão que acontece neste fim de semana, sábado e domingo, e os 4 times cariocas, eles entram em campo. O único time que precisa viajar do estado, né, sair do Rio de Janeiro, é o Fluminense, que vai até a capital paulista enfrentar o São Paulo no Morumbi às 16 horas de Brasília. São 2 times muito fortes e tem tudo para ser um duelo muito bacana de acompanhar. O Flamengo encara o Fortaleza aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, às 18h30, também no sábado. O Fortaleza que vem aí embalado com uma vitória em cima do Cruzeiro na 12ª rodada. E por fim nós temos um clássico carioca, né? Botafogo e Vasco, no Engenhão, às 16 horas. E é um clássico que tem muita coisa importante a ser discutida, porque o Botafogo ele é líder do campeonato com 30 pontos e vive um momento de muita tensão, porque o técnico recebeu propostas do exterior para deixar o clube neste momento. O Flamengo vem em terceiro lugar com 22 pontos, o Fluminense tem 21 pontos e o Vasco na zona de rebaixamento tem 9 pontos. Vale lembrar que o Vasco voltou a vencer na 12ª rodada, depois de 10 jogos sem vencer no Brasileirão, e está buscando aí a reconstrução no campeonato para sair da zona de rebaixamento. E aliás, no jogo de vitória, quem marcou o gol foi o Jair, um gol de pênalti, como vocês podem ver aí no VT. Tão importante, autorizado, Jair! Volto com você, Derek. Com certeza, William. Aqui no Entrando em Campo você não perde um lance. E continuamos com o esporte, mas agora dentro da universidade. Enquanto a seleção brasileira se prepara para a Copa do Mundo, a Escola de Comunicação da UFRJ também entra em clima de competições. Você acompanha futebol feminino? Sim. Não. Acompanho sim. Em campeonato mundial, sim. Em clube, não. Em 2019, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo Feminina contou com mais de 1 bilhão de espectadores e o número promete dobrar nesta edição. O futebol feminino sempre passou por desafios. Praticar o esporte no Brasil é motivo de muita luta e persistência. E para a equipe de futsal da ECO, não foi diferente. Além de treinarem para competições, as atletas tentam superar as críticas por serem mulheres ligadas ao futebol. Indiretamente as pessoas cobram da gente uma coisa muito... Tudo tem que ser perfeito. Por exemplo, se você faz um chute errado no futebol feminino, as pessoas criticam mais, por exemplo, do que no futebol masculino, por exemplo. Do tipo, se fosse um homem não erraria esse chute ou pegaria esse gol. A mídia mostrar e dar essa liberdade, esse nosso espaço, eu acho que é muito importante começar do alto, né? Porque se eles começarem a dar esse espaço pra gente, as pessoas vão começar a mudar essa mentalidade aos pouquinhos. Os Jogos Universitários, os JUCs, são a principal competição que a equipe vai disputar este ano.
Para quem orienta as atletas, o maior desafio dentro das quadras é lidar com a pressão de um possível bicampeonato. O time de futsal feminino, né, ele faz parte da Atlética de Comunicação e Artes da UFRJ, que tem os cursos de Comunicação Social, Arquitetura e os cursos da Escola de Belas Artes. É a primeira vez que elas vão entrar como campeãs do Jux na competição. No passado elas entraram como se der deu, né? Mas sabíamos que era possível, buscamos, ganhamos o ouro, e esse ano é uma lógica totalmente diferente. E esse ano, o ouro vem? Cara, acho que vem aí. O Bia do FutFem vai vir. Esperemos vocês em Vassouras. Torçam pela gente e torçam pelo Bruce, pela Tubarões e pelo FutFem. Mas acho que vem o Bia aí, vem o ouro. Gostei desse pensamento positivo. Se depender da empolgação, o título já é nosso. E para sentir mais de perto essa animação, a gente fala diretamente do campinho com a nossa repórter Ana Carolina Chaves. Bom dia, Carol! Bom dia, Ashley. Por aqui a animação tá lá em cima. Há poucas semanas dos Jogos Universitários de Comunicação e Artes, o Jux, os estudantes estão contando os dias para o evento mais aguardado das atléticas. O Jux também conta com bateria, líderes de torcida e times feminino e masculino em 7 modalidades. Aqui ao meu lado está a atleta Giovana Jimenez, do time de handball. Giovana, fala pra gente um pouquinho como é que tá a sua expectativa para esses jogos. A expectativa está muito alta, a gente está treinando, se preparando há bastante tempo, com um time bastante entrosado e a gente quer muito trazer esse título para casa. Legal, fala um pouquinho pra gente, você tem algum recado para os seus adversários? Eu acho que eles deviam se cuidar, porque a gente está se preparando muito e a gente não quer só trazer o título do handball para casa, a gente quer trazer o título geral mais uma vez para conquistar o bicampeonato. Você participa de outra modalidade esportiva dentro do Jux? Eu participaria do vôlei, estava treinando para isso, mas eu me afastei recentemente do time. Beleza, muito obrigada, viu? Além das competições, os estudantes também comemoram os jogos em festas, com DJs e atrações como a cantora Poca e o grupo de pagode Bom Gosto. O Jux acontece em Vassouras e vai do dia 8 a 11 de junho. As universidades envolvidas, entre elas está a UFRJ, a Universidade Federal Fluminense, a PUC e a ESPM. Bicampeonato dos Tubarões, né? Agora é só torcer. Derek e Ashley, é com vocês. O Bi vem, certeza. No próximo bloco nós vamos falar sobre as indicações de passeios para esse fim de semana. O Eco-Rio volta já! Voltamos e neste bloco você vai conhecer todas as opções gastronômicas do campus da Praia Vermelha da UFRJ. A nossa repórter Karen Faltori está lá para trazer todas as informações. Diga lá, Karen! Bom dia, Derek. Bom dia, galera de casa. Estou aqui no nosso popular sujinho para mostrar os estabelecimentos mais em conta da UFRJ da Praia Vermelha. Para tomar aquele cafezinho, fazer um lanche e até mesmo tomar aquelas cervejinhas em dias inapropriados como a segunda-feira. Segue a dica. No Ecobar, que fica no Palácio, na área de economia, o café da manhã está mais em conta, já que é apenas R$2 o copo de café. E tem opções de complemento, como pão na chapa, pão com ovo e misto quente, a partir de R$2,50. Mas pode revezar com o Austérios Bar, já que lá os preços são semelhantes. E para quem está querendo fazer aquele lanche após o almoço, vale lembrar que a gente tem a mesinha, né? Que fica no aulário, no 2º andar. Lá você fortalece outro amigo estudante e ainda economiza. Tem coisa melhor? E sem contar que os produtos lá variam, né? E agora, a última parte, mas não menos importante, a cervejinha mais barata do campus. E nesse quesito, a gente teve um empate, já que o Bar do Banel, o Austérios Bar e o Bar do DCE têm o mesmo valor de cerveja, a partir de R$7. E com isso você pode economizar com seus amigos, né? Volto com vocês, Derek e Ashley. E aproveitando o embalo gastronômico, vamos falar um pouco sobre a vida das celebridades. O astro de futebol Neymar vai lançar uma festa no Cruzeiro no fim do ano. Quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Isabela Scherfen. Bom dia, Isa! Bom dia, foi isso mesmo que você escutou. O Nem em Alto Mar vai do dia 26 ao dia 29 de dezembro. O Cruzeiro sai de Santos, em São Paulo, vem até Búzios, no Rio de Janeiro, e depois volta para Santos.
A ideia é que os fãs possam curtir as festas de final de ano que são tão famosas entre Neymar e os amigos. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento e os preços variam de R$ 4.299 a R$ 6.396, dependendo da cabine que for escolhida. O navio MSC Preciosa tem vários espaços diferentes. Tem cinema 4D, uma galeria de fotos e o maior tobogã aquático do mundo. Neymar já falou que vão ter várias atrações legais, mas nenhuma delas foi confirmada ainda. E uma outra coisa bem legal é que a marca Stanley desenvolveu um copo personalizado para o Ney em alto mar, que também já pode ser comprado no site oficial do evento. Obviamente, os fãs ficaram muito felizes e já tem gente dizendo até que vai vender a casa para poder participar. Esse cruzeiro ainda vai dar o que falar, né, Ashley? Nas redes sociais, Neymar se mostrou super animado para a festa e prometeu que vão ser 3 dias de muita ousadia e alegria. Será que eles aceitam permuta, Derek? Queria tanto ir nesse cruzeiro, mas enquanto a gente não garante essa viagem, você pode curtir uns shows aqui no fim de semana. Certo, Júlia Araújo? Bom dia a todos! Então, Ashley, no próximo dia 22 de julho, os alunos da UFRJ entram de férias e o primeiro final de semana das férias já vai ser animado. Para fecharmos o período com chave de ouro aqui na UFRJ, teremos uma exposição muito interessante. Seismos, abalos, tremores e terremotos. Vai acontecer no dia 22 de julho mesmo, que é um sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, na Biblioteca Central do Centro de Ciências Matemáticas da Natureza, na cidade universitária. Essa exposição busca responder questões como: onde terremotos podem ocorrer? Como podem ocorrer e como são estudados. Essas questões surgem normalmente após eventos como os terremotos que assolaram a Síria e a Turquia em fevereiro deste ano. Quem estiver interessado na exposição, vale lembrar que só é um dia de visitação, não precisa de inscrição e a entrada é gratuita. E a agenda cultural do Rio, é claro, continua intensa no período das férias. No sábado, dia 22 de julho, teremos o Arraial da Fundição Progresso, que fica no centro da cidade do Rio. Começa às 10 horas e os ingressos podem ser comprados no site ingresso.com a partir de R$ 80. Terão shows de Elba Ramalho e Monobloco. O evento também vai contar com comidas típicas, brincadeiras e um trio de forró, não percam! E os alunos da UFRJ ainda poderão aproveitar os 2 últimos dias do Festival de Inverno do Rio de Janeiro, que está acontecendo na Marina da Glória. No sábado, a partir das 4 horas, teremos Nath Roots, Seu Jorge e Bala Desejo no palco. Os ingressos para este dia estão custando a partir de R$ 100. E os ingressos para o domingo estão a partir de R$ 80. No domingo, teremos Belo, Diogo Nogueira e Xande de Pilares fechando o festival. Vale lembrar que o Festival de Inverno do Rio de Janeiro é um ponto de coleta da campanha do agasalho. E também não esqueçam que as nossas aulas voltam no dia 10 de agosto. Para ficar por dentro dos eventos que acontecem aqui na nossa universidade, acessem eventos.frj.br. Obrigada, Ashley! E olha, já estou montando o meu roteiro aqui para o fim de semana, mas é tanta coisa bacana que eu não tenho ideia do que escolher, Derek. Realmente, né, Ashley? E olha, tem tesouro na área da ciência na Praia Vermelha. É o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. O globo interativo é o que mais chama atenção, mas a biblioteca do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas esconde vários tesouros. Fundada em 1949, ela foi considerada uma referência para a física latino-americana. E o melhor de tudo, todo esse espaço está disponível não só para estudantes da UFRJ, como também para toda a comunidade. A Sala Carneiro Felipe é a porta de entrada para o acervo do CBPF. Aqui é possível observar diversos objetos científicos, como microscópios da década de 60, um computador desenvolvido no próprio centro de pesquisa e um globo interativo doado pelo Museu do Amanhã. Este globo é uma réplica do que está na entrada do Museu do Amanhã e mostra planetas, luas e estrelas do universo, além de variações geográficas da Terra, como simulações de catástrofes ambientais. A biblioteca foi vítima de um incêndio em 1959 e boa parte do prédio só pôde ser reconstruída graças ao investimento da Fundação Ford. Temos um acervo bem considerável e importante, tanto no Brasil, que atende a todos os estados também, porque tem um material muito específico. Então, além da disponibilização de informações, a nossa preocupação é também com a preservação da memória e também dispor alguns materiais que já foram úteis, já foram utilizados e que hoje se tornam a memória, se tornam exposições e ficam disponíveis para que o usuário possa conhecer. Uma coleção inteira dedicada ao físico Albert Einstein também pode ser visitada. Ela foi doada pelo jornalista e historiador da física Cássio Leite Vieira.
São livros e objetos que agora fazem parte de um espaço dedicado ao maior físico da história, decorado com imagens da visita de Einstein ao Brasil. Toda a exposição, todo aquele globo interativo, as fotos do Einstein, a coleção do Einstein, tudo isso é muito legal, assim, a gente nem imagina que tem isso, que isso é um espaço público, assim, que a gente pode aproveitar. A Biblioteca do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas está aberta ao público e sua visitação é gratuita. Ela fica localizada no bairro da Urca e pode ser acessada pela entrada do campus universitário da Praia Vermelha, na rua Lauro Miller. Espaços como esses são importantíssimos para a divulgação científica no país. Um tesouro que merece ser compartilhado. Este telejornal é uma produção do Laboratório de Audiovisual, realizada pelos alunos de jornalismo aqui da UFRJ, com orientação da professora Karine Prevedeu. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Tá liberado cestar então, Derek? Liberadíssimo. Até a próxima.